Na reunião anual, minha avó deu um tapinha forte na minha mão. Ainda sem aliança. Na sua idade, nem o orfanato te aceitaria. Enquanto os parentes riam, minha parceira entrou, colocando uma aliança no meu dedo. Desculpe o atraso, querida. O queixo da vovó caiu enquanto a sala explodia em suspiros. Você tem 33 anos, Crystal. Nem o orfanato te aceitaria agora. As palavras da vovó Karen ecoaram pelo centro comunitário enquanto 27 pares de olhos se voltavam para testemunhar minha humilhação anual. Mas este ano, eu não planejava ficar sentada ali e aguentar. Este ano, eu tinha reforços. A dor familiar de suas palavras deveria ter me lançado na mesma espiral de vergonha que eu experimentava todos os anos desde os 26 anos. Em vez disso, me senti estranhamente calma, meus dedos inconscientemente se movendo para o telefone na minha bolsa, onde a última mensagem de Steven me aguardava: estou a caminho, 5 minutos. O peso da caixa de veludo do anel escondida no meu carro parecia pulsar de possibilidades. Forcei meu rosto a assumir a mesma expressão resignada que eu usava nessas reuniões de família havia 7 anos, deixando a vovó Karen pensar que ela havia desferido seu golpe devastador de sempre. Ao nosso redor, o elenco familiar de personagens desempenhava seus papéis previsíveis. Tio Pat se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira dobrável, subitamente fascinado por seu prato de papel com salada de batata. Tia Susan fez aquele estalo simpático com a língua enquanto balançava a cabeça. Meu primo Mike chegou a dar um sorriso irônico por trás de sua garrafa de cerveja, como se meu status de solteiro fosse de alguma forma pessoalmente divertido para ele. Mas foi a reação da minha mãe que ainda doeu mais fundo, mesmo depois de todo esse tempo. Ela olhou para as próprias mãos da mesma forma que fizera 7 anos antes, quando todo esse pesadelo começou. Seu silêncio não era neutro. Era cumplicidade. Era concordância envolta em polidez maternal. E nós duas sabíamos disso. Vovó, eu disse suavemente, minha voz carregada de submissão suficiente para mantê-la de guarda baixa. Você sempre sabe exatamente o que dizer. O sarcasmo era sutil o suficiente para que ela o interpretasse como um reconhecimento de sua sabedoria, mas percebi o olhar penetrante da prima Raquel do outro lado da sala. Pelo menos alguém naquela família ainda conseguia ler nas entrelinhas. Antes de continuarmos com a história de vingança e redenção de Crystal, considere assinar se você acredita que o amor merece uma segunda chance e que a crueldade familiar deve ter consequências. Agora, vamos ver como esse reencontro se desenrola. A avó Karen recostou-se na cadeira com visível satisfação, ajeitando seu colar de pérolas, aquele que usava como uma armadura em todos os eventos familiares importantes. Eu só me preocupo com você, querida. Uma mulher da sua idade, sozinha naquele apartamento. Não é natural. Quando eu tinha a sua idade, já tinha 3 filhos e um marido que sustentava bem a nossa família. O mesmo discurso, palavra por palavra, que ela proferiu no ano passado e no retrasado. Eu conseguia recitá-lo junto com ela naquele momento. O que ela não sabia era que eu vinha gravando essas conversas no meu celular nos últimos 2 anos, não por maldade, mas como uma forma de terapia. O Dr. Williams, meu conselheiro, sugeriu documentar os padrões de manipulação emocional para me ajudar a reconhecê-los em tempo real. Os tempos eram diferentes naquela época, respondi, participando da nossa dança anual. As mulheres têm mais opções agora. Opções, ela bufou, a palavra transbordando desdém. Opções não te aquecem à noite, Crystal. Opções não te dão netos ou alguém para cuidar de você quando ficar velha. Você está desperdiçando seus melhores anos perseguindo alguma fantasia de independência. Olhei para o relógio do centro comunitário. Faltavam 2 minutos para a entrada de Steven. Meu coração acelerou um pouco, mas não de ansiedade dessa vez. De expectativa. 7 anos dessa mesma conversa. 7 anos sentindo que estava decepcionando todo mundo só por existir. 7 anos me perguntando se talvez ela estivesse certa sobre eu ter, de alguma forma, falhas fundamentais. A verdade era que o interrogatório anual da vovó Karen havia se tornado uma profecia autorrealizável. Depois que Steven foi embora, me joguei no trabalho, na construção da vida de solteira perfeita, na prova de que não precisava da aprovação de ninguém para ser completa. Mas, em algum momento, me proteger de mais decepções amorosas se tornou uma prisão que eu mesma criei. Saí ocasionalmente homens seguros, com bons empregos e linhagens decentes, que me entediavam até a morte em 3 encontros.
Participei de eventos de trabalho sozinha, tirei férias sozinha para lugares que fotografei para as redes sociais, mas nunca realmente conheci. Construí uma vida linda no papel, mas que, no fundo, parecia vazia. Tudo porque eu tinha medo de dar a qualquer outra pessoa o poder de me decepcionar como Steven fez ou, mais precisamente, como eu me decepcionei ao escolher a aprovação da minha família em detrimento da minha própria felicidade. Você se lembra do Steven Martinez, não é? Perguntei casualmente, observando seu rosto atentamente. Meu ex-noivo da faculdade. A expressão da vovó Karen mudou ligeiramente, um lampejo de algo que poderia ser culpa cruzando suas feições envelhecidas. Aquele mecânico? Claro que me lembro. Te salvei de um erro terrível, não foi? À nossa volta, as conversas se acalmaram. Todos se lembravam de Steven, lembravam-se do desastre da festa de noivado, lembravam-se de como a vovó Karen havia destruído completamente um relacionamento com precisão cirúrgica. O que eles não sabiam era que a crueldade dela havia alcançado exatamente o que ela pretendia. Eu passei 7 anos provando que ela estava certa sobre meu péssimo julgamento, recusando-me a confiar nele novamente. Ele era um bom homem, eu disse baixinho, e pela primeira vez em anos, minha voz transmitia convicção genuína em vez de incerteza defensiva. Ele me amava. Amor não paga contas, Crystal. Amor não constrói segurança. Aquele garoto não poderia ter te dado a vida que você merecia. Ela se inclinou para frente, abaixando a voz para aquele tom conspiratório que usava para dizer suas verdades mais duras. Olhe ao redor desta sala. Olhe para seus primos, seus amigos. Todos encontraram parceiros adequados, formaram famílias de verdade. E onde você está? 33 e ainda inventa desculpas para estar sozinha. Faltava um minuto para a chegada do Steven. Senti meu celular vibrar com a confirmação da mensagem e tive que resistir à vontade de sorrir. Em vez disso, assenti pensativamente, como se estivesse considerando seriamente as palavras dela. A senhora tem toda a razão, vovó, eu disse, deixando minha voz ecoar o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Tenho inventado desculpas. Tenho perdido tempo. E sabe de uma coisa? Acho que está na hora de parar de me contentar com menos do que mereço. Ela sorriu triunfante, ignorando completamente o duplo sentido das minhas palavras. Atrás dela, avistei as portas do centro comunitário, onde uma silhueta familiar se aproximava. Meu coração batia forte contra as costelas, não de nervosismo desta vez, mas da doce expectativa de que a justiça finalmente fosse feita com perfeição. O momento da prestação de contas havia chegado, e a vovó Karen não fazia ideia de que suas próprias palavras estavam prestes a se tornar o instrumento de sua humilhação pública. As portas se abriram exatamente no momento em que a vovó Karen abriu a boca para dar mais um sermão sobre minhas escolhas de vida. Steven entrou como se fosse o dono do lugar, e a transformação foi tão completa que, por um momento, me perguntei se estava alucinando. Já não existia mais o jovem inseguro que um dia puxara o colarinho nervosamente antes de conhecer minha família. Essa versão de Steven Martinez chamava a atenção sem exigi-la, sua presença preenchendo o ambiente de uma forma que fazia as conversas pararem no meio da frase. Mas estou me precipitando. O Steven que passou por aquelas portas foi o resultado de 7 anos que passei construindo muros enquanto ele destruía seu mundo inteiro e o reconstruía do zero. Depois daquela terça-feira, quando vi sua caminhonete desaparecer na esquina, fiz exatamente o que todos esperavam que eu fizesse. Me dediquei ao trabalho com o tipo de intensidade desesperada que impressionava supervisores e amigos preocupados. A empresa de marketing no centro da cidade se tornou meu santuário, minha desculpa, toda a minha identidade envolvida em apresentações para clientes e estratégias de campanha. Semanas de 60 horas não eram apenas normais para mim, e eram necessárias. Elas mantinham minha mente ocupada durante as horas em que a saudade de Steven parecia uma dor física. Meu apartamento virou um museu de perfeição controlada. Cada móvel escolhido com cuidado, cada livro disposto com precisão, cada superfície livre da desordem confortável que acompanha o compartilhamento do espaço com outra pessoa. Eu dizia a mim mesma que adorava o silêncio, a possibilidade de jantar às 21 horas ou assistir a reality shows horríveis sem julgamentos. A verdade era mais confusa e patética. Eu estava criando um espaço tão estéril que ninguém jamais se sentiria confortável o suficiente para ficar tempo suficiente e me deixar novamente. Quando minha amiga da faculdade, Sarah,
tentou me apresentar ao primo dela, James, um contador muito simpático, com olhos gentis e um emprego estável. Me vi analisando cada conversa em busca de sinais de alerta. Ele ria alto demais das próprias piadas. Sinal de alerta. Ele pediu vinho sem perguntar o que eu preferia. Sinal de alerta. Ele mencionou que queria ter filhos algum dia durante a sobremesa. Sinal de alerta enorme. Por que se minha família não aprovasse sua filosofia parental ou sua escolha de escolas no bairro? O segundo encontro com Marcos, o advogado que Sarah conheceu através do seu clube do livro, durou exatamente 43 minutos. Ele teve a audácia de sugerir que dividíssemos a conta do jantar, o que eu realmente apreciei. Mas então comecei a me perguntar se a vovó Karen veria isso como um sinal de que ele não conseguia sustentar a família adequadamente. O terceiro encontro com David nunca aconteceu porque me convenci de que ele era ambicioso demais. E se os negócios dele fracassassem e eu acabasse nos sustentando, provando que ela estava certa sobre meu péssimo julgamento em relação aos homens? Cada tentativa frustrada de conexão reforçava a narrativa que eu construía em torno de mim. Eu era muito exigente, muito danificada, muito apegada aos meus hábitos para encontrar o amor. Minha família começou a me tratar com a gentileza cuidadosa reservada a animais feridos. Tia Susan me dava tapinhas significativos no ombro em casamentos. Minha mãe começou a me enviar artigos sobre mulheres que encontraram a felicidade mais tarde na vida, sempre com um bilhete anexado. Só uma coisa interessante que pensei que você pudesse gostar. O circuito de reuniões familiares se tornou um desfile anual da felicidade alheia e do meu crescente isolamento. A festa de noivado da prima Raquel, onde ela irradiava o tipo de alegria que eu vagamente me lembrava de ter sentido um dia. Seu chá de panela, onde ajudei a planejar brincadeiras e sorri até doer o rosto enquanto ela abria os presentes para a vida que eu havia escolhido abandonar. Seu casamento, onde dancei sozinha e peguei seu buquê por acidente, com as flores batendo em minhas mãos como uma acusação. Depois veio o chá de bebê do seu primeiro filho, onde cada conversa parecia ter como objetivo me lembrar do que eu estava perdendo. Você seria uma mãe maravilhosa, Crystal, diziam as tias com sorrisos de pena. Talvez um dia você encontre alguém especial. O segundo chá de bebê, 2 anos depois, foi como ir ao meu próprio funeral. Todos falando sobre o meu potencial no passado, como se minha janela para a felicidade tivesse se fechado oficialmente. A festa de inauguração da casa do Mike foi particularmente brutal. Ele era 3 anos mais novo que eu, mas lá estava ele em sua nova cozinha, abraçado à namorada Jenny, falando sobre taxas de hipoteca e IPTU com a confiança tranquila de alguém cuja vida estava se desenrolando exatamente como planejado. Eu tinha levado uma garrafa de vinho caro e passado a noite no quintal dele, fingindo estar fascinada pelo jardim do vizinho enquanto o observava preparar hambúrgueres para um grupo de amigos casais. Até o Danny, o doce e irresponsável Danny, que passará a maior parte dos seus 20 anos tocando violão em bandas horríveis e saindo com mulheres que nossa avó desprezava abertamente, encontrar o amor com Maria, uma professora de jardim de infância do Nebraska que fazia biscoitos para todas as reuniões familiares e se lembrava dos aniversários de todos. O anúncio do noivado deles chegou à minha caixa de entrada numa manhã de terça-feira, e eu fiquei olhando para a foto deles rindo em alguma praia no México até meu café esfriar. O trabalho se tornou meu escudo contra esses lembretes constantes do meu fracasso romântico. Quando parentes perguntavam sobre minha vida amorosa, eu começava a fazer descrições detalhadas da campanha que estava desenvolvendo para a maior concessionária de automóveis da cidade ou do jantar com um cliente que tinha dado tão certo que garantiu um contrato de 6 dígitos. Cultivei a reputação de ser o membro da família casado com a carreira, ocupado e bem-sucedido demais para se preocupar com algo tão banal quanto um romance. A promoção a gerente sênior de marketing veio com uma sala de canto e um salário que me permitia comprar o que eu quisesse, bolsas de grife que eu levava para almoços de negócios, obras de arte que impressionavam os visitantes do meu apartamento, um carro que me fazia sentir bem-sucedida quando eu dirigia sozinha para eventos familiares. Ganhei o prêmio de excelência criativa da empresa por 2 anos consecutivos, tive minha foto publicada em uma revista do setor e construí uma reputação profissional que me abriu portas que eu nem sabia que existiam. Mas o sucesso parecia vazio quando vivenciado isoladamente. Eu comemorava promoções com jantares caros em restaurantes onde lia romances entre os pratos, fingindo que preferia minha própria companhia às complicações confusas da alegria compartilhada. Minhas mídias sociais se tornaram um vídeo cuidadosamente selecionado de realizações profissionais e aventuras solo,
fotos de conferências nas quais eu parecia confiante e engajada, fotos de férias em museus de arte e mirantes panorâmicos que nunca revelavam que eu tinha viajado sozinha porque não tinha ninguém para viajar comigo. Noites longas no meu apartamento perfeitamente mobiliado tornaram-se exercícios de autoengano criativo. Eu me dizia grata pelo silêncio, pela possibilidade de trabalhar em projetos de fim de semana sem interrupção, pela liberdade de mudar de ideia sobre os planos para o jantar ou as atividades de fim de semana sem consultar ninguém. Mas, deitada nos meus lençóis caros, no meu quarto silencioso, eu me pegava pensando no que Steven estaria fazendo, se ele havia encontrado alguém que valorizasse seus sonhos, se ele alguma vez pensou no futuro que planejamos juntos naquelas tardes de domingo nos mercados de pulgas. A solidão era como um zumbido, uma dor constante e leve da qual eu havia aprendido a me desligar durante os dias agitados, mas da qual nunca conseguia me livrar completamente nos momentos de silêncio. Os amigos da faculdade foram se afastando gradualmente, à medida que suas vidas se enchiam de casamentos, hipotecas e filhos, deixando-me com um círculo social composto principalmente por colegas de trabalho e obrigações familiares. Tornei-me a amiga solteira confiável que sempre podia cobrir o turno de alguém, participar de eventos de networking de última hora ou ajudar em projetos que exigiam horas extras. A doutora Williams me fez essa pergunta durante nossa última sessão: antes de tudo mudar, Crystal, de quem você realmente está buscando a aprovação? Da sua família ou da sua? Saí do consultório dela naquela tarde de quinta-feira com essas palavras ecoando na minha cabeça, caminhando os 10 quarteirões de volta ao meu apartamento em vez de pegar o táxi de sempre. O ar do outono estava fresco e, pela primeira vez em meses, notei como o sol poente refletia nas folhas que mudavam de cor nos velhos carvalhos que ladeavam a Maple Street. Naquele fim de semana, fiz algo que não fazia há anos. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente na segunda-feira só porque podia, não porque estivesse doente, não porque tivesse uma emergência, mas porque queria passar o dia descobrindo quem eu era quando não estava atendendo às expectativas de ninguém. Passeei pelo Distrito das Artes, comprei flores para o meu apartamento porque eram lindas, não porque esperava visitas, e sentei-me no Riverside Park observando casais passeando com seus cachorros enquanto tentava me lembrar de como era querer algo só para mim. A descoberta veio na manhã de terça-feira, enquanto eu me vestia para o trabalho. Peguei meu blazer preto de sempre, aquele que projetava competência e mantinha as conversas focadas em negócios em vez de assuntos pessoais, e de repente me senti exausta com o peso de toda aquela armadura profissional. Em vez disso, escolhi um suéter verde esmeralda que realçava meus olhos, um que eu havia comprado meses atrás, mas nunca usado por parecer muito macio, muito acessível para a imagem que eu cultivava. Aquele pequeno ato de rebelião repercutiu por toda a minha semana. Comecei a aceitar convites para almoço de colegas que eu antes mantinha à distância. Me matriculei em um curso de cerâmica que acontecia nas noites de quinta-feira, não porque isso impulsionaria minha carreira, mas porque trabalhar com argila parecia relaxante. Cheguei a ligar para minha amiga da faculdade, Sarah, e me desculpar por ser tão difícil com aqueles encontros às cegas que ela tentava marcar ao longo dos anos. Mas a verdadeira mudança tinha sido interna. Pela primeira vez desde que Steven foi embora, comecei a me perguntar o que eu realmente queria, em vez do que seria mais seguro ou aceitável para minha família. As respostas eram assustadoras em sua simplicidade. Eu queria rir sem calcular se estava alto demais. Queria fazer viagens de fim de semana sem postar fotos cuidadosamente selecionadas para provar minha independência. Queria dormir ao lado de alguém que soubesse como eu tomava meu café e não se importasse que eu lesse romances policiais na cama. Era exatamente nesse estado de espírito que eu estava 3 semanas antes da reunião, quando o destino decidiu literalmente me derrubar. Eu tinha acabado de terminar uma reunião particularmente desafiadora com um cliente da Henderson Automotive. Eles queriam uma reformulação completa da marca para sua divisão de luxo, e a apresentação tinha corrido melhor do que o esperado. Meu celular vibrava com mensagens de parabéns da minha equipe, minha bolsa do laptop afundava no meu ombro e eu já estava compondo mentalmente o e-mail de acompanhamento que enviaria quando voltasse ao escritório. A calçada em frente à cafeteria Morrisons estava lotada com a mistura habitual de profissionais de negócios tomando suas doses de cafeína da tarde e estudantes universitários bebendo uns drinks enquanto estudavam por horas. Eu não estava prestando atenção por onde andava, concentrado demais em chamar um táxi na correria pós-almoço, quando colidi com alguém que saía pela pesada porta de vidro da cafeteria. O impacto fez meus papéis cuidadosamente organizados voarem pela calçada como confete gigante, e meu celular escorregou pelo concreto com um estrondo sinistro que me embrulhou o estômago. Desculpe, eu não estava,
comecei a dizer, ajoelhando-me para recolher os documentos espalhados quando uma voz familiar interrompeu meu pedido de desculpas afobado. Cristal. Levantei os olhos de onde estava agachado na calçada, e o mundo girou em seu eixo. Steven Martinez estava lá, mas não o Steven de que eu me lembrava. Essa versão dele pertencia a matérias de revistas sobre empreendedores de sucesso, com linhas retas e uma confiança discreta. Seu terno cinza escuro lhe caía perfeitamente, claramente feito sob medida, em vez de comprado pronto. Seu cabelo estava mais curto, penteado com o tipo de precisão que lembrava salões caros, e não a barbearia de $20 que ele frequentara na faculdade. Mas foram os olhos dele que me fizeram prender a respiração. Ainda eram aqueles olhos castanhos e calorosos com os quais eu sonhava com mais frequência do que gostaria de admitir. Mas havia algo novo neles agora, uma firmeza, uma autoconfiança que não existia 7 anos atrás, quando a desaprovação da minha família o esmagara. Steven, sussurrei, e seu nome soou estranho na minha língua depois de tantos anos evitando-o em conversas. O barulho da cidade ao nosso redor, carros buzinando, pedestres tagarelando, o som distante de obras, desapareceu como um fundo estático. Por um momento, apenas nos encaramos como atores que esqueceram suas falas no meio de uma peça. Então ele se abaixou para me ajudar a recolher meus papéis, e senti o cheiro de sua colônia, algo caro e sofisticado, completamente diferente da loção pós-barba de farmácia que ele usava na faculdade. Você parece, comecei, mas parei, sem saber como terminar a frase sem soar ridícula. Diferente, ele sugeriu, entregando-me o último dos meus documentos espalhados. Seu sorriso era familiar e estranho ao mesmo tempo, trazendo ecos do garoto que eu amei, mas filtrados por experiências das quais eu nada sabia. 7 anos fazem isso com uma pessoa. Foi então que notei suas mãos enquanto ele me passava o celular. Ainda fortes e capazes, as mãos de alguém que trabalhava com ferramentas e entendia como as coisas se encaixavam. Mas as manchas permanentes de graxa haviam desaparecido. Suas unhas estavam feitas, não de forma chamativa, mas com o tipo de atenção sutil aos detalhes que revelava necessidade profissional em vez de vaidade. Um anel de ouro em seu mindinho direito refletia a luz do sol da tarde, não chamativo, mas claramente caro. Seu celular parece ter sobrevivido, disse ele, verificando a tela antes de me entregar. Mas eu não posso garantir o mesmo sobre sua dignidade. Foi uma entrada bastante dramática na minha tarde. Apesar de tudo o choque, o constrangimento, o peso de 7 anos de história silenciosa entre nós, me peguei rindo. Rindo de verdade, não o riso cuidadoso e controlado que eu aperfeiçoava para reuniões de negócios, mas o tipo de riso espontâneo que antes era tão natural quanto respirar. Minha dignidade já sobreviveu a coisas piores, eu disse, tirando a poeira do meu casaco, embora geralmente não na frente de testemunhas. Ele gesticulou em direção ao elegante BMW estacionado na calçada ali perto, com a pintura prateada brilhando como mercúrio líquido ao sol da tarde. É meu, disse-lhe com uma naturalidade que, de alguma forma, tornou a declaração mais impressionante do que se ele tivesse se gabado. Cumpri a promessa de abrir minha própria loja. Na verdade, continuei expandindo. A Martinez Luxury Auto Restauration agora tem 6 lojas em 3 estados. As palavras me atingiram com uma força inesperada. Não se tratava apenas de sucesso. Era uma reivindicação em uma escala que fazia as preocupações superficiais da minha família com as perspectivas financeiras dele parecerem ridiculamente mesquinhas. Acontece que sua avó estava certa sobre uma coisa, continuou ele, e vi algo cintilar em seus olhos que poderia ser uma dor antiga misturada com a satisfação atual. Eu precisava mesmo fazer algo por mim? O silêncio se estendeu entre nós, carregado de tudo o que não dizíamos. 7 anos de vidas separadas, lutas separadas, vitórias separadas que, de alguma forma, nos levaram a este momento em uma calçada movimentada em frente a uma cafeteria onde nenhum de nós planejava estar. Você gostaria de tomar um café? Ele perguntou de repente. Quer dizer, já que estamos aqui, e eu acabei de te derrubar. Parece o mínimo que posso fazer. Apesar de todas as partes lógicas do meu cérebro gritarem avisos, ouvi-me dizer sim ao café. O sorriso de Steven se alargou, um prazer genuíno iluminando suas feições de uma forma que fez meu peito apertar com memórias que passei anos tentando enterrar. O Morrisons estava lotado com o público habitual da tarde, mas Steven, de alguma forma, conseguiu nos reservar uma mesa de canto perto da janela, longe do caos de estudantes com laptops e executivos tagarelas.
Observei-o pedir café preto para si, creme extra e um de açúcar para mim, e senti algo se abrir dentro do meu peito quando percebi que ele ainda se lembrava exatamente de como eu gostava. Então, disse-lhe assim que nos acomodamos em nossas cadeiras, diretor de marketing. É uma grande ascensão em relação ao cargo de nível iniciante que você tinha quando nós. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas, quando as coisas terminaram. Gerente sênior de marketing, na verdade, corrigi, e imediatamente me senti mesquinho pela distinção. E sim, já faz 7 bons anos, profissionalmente falando. Ele assentiu, mexendo o café com lentidão deliberada. Vi a campanha da Henderson Automotive mês passado, aquela com o tema de carros antigos. Trabalho brilhante. O elogio me pegou de surpresa. Você conhece meu trabalho? Meu objetivo é saber o que está acontecendo no mundo do marketing automotivo, disse-ele com um leve sorriso. Além disso, posso ter te monitorado ao longo dos anos. Não de um jeito assustador, acrescentou rapidamente, lendo minha expressão. Só curiosidade sobre como sua vida se tornou. Passamos a hora seguinte dançando cuidadosamente em torno do elefante na sala, compartilhando versões higienizadas de nossas jornadas separadas. Ele me contou sobre os primeiros anos após o término, a fúria que o levou a trabalhar 16 horas por dia, a maneira como ele canalizou cada gota de mágoa e rejeição para aprender tudo o que podia sobre restauração de carros antigos. Eu estava com raiva, admitiu ele, e por um instante, deslumbrei o jovem ferido de que me lembrava. Não apenas da sua família, embora eles certamente merecessem. Fiquei furioso comigo mesmo por não ser o suficiente, por não lutar mais por nós. Sua história de sucesso se desenrolou como algo saído de uma matéria de revista de negócios. O primeiro cliente de luxo que lhe pagou o triplo de sua taxa usual para restaurar um Shelby Cobra 1967, a revista automotiva que apresentou seu trabalho, trazendo atenção nacional para sua pequena garagem. As parcerias com concessionárias de alto padrão que transformaram sua modesta operação na Martinez Luxury Auto Restoration com locais em 3 estados e uma lista de clientes que incluía celebridades e colecionadores que pagavam 6 dígitos por seu artesanato. Trabalhei em carros para estrelas de cinema, bilionários da tecnologia e famílias ricas que colecionam clássicos há gerações, disse ele, pegando o celular para me mostrar fotos de restaurações deslumbrantes. No mês passado, entreguei um Bugatti Type 57 de 1938 para um cliente em Mônaco. O proprietário me levou pessoalmente para supervisionar os detalhes finais. Enquanto ele falava, eu me vi voltando ao ritmo tranquilo que tínhamos compartilhado um dia. Ele ainda ouvia com a mesma intensidade que me fazia sentir a pessoa mais interessante da sala durante nossos anos de faculdade. Ele ainda ria das minhas piadas, admitidamente horríveis, ainda notava quando eu enrolava o cabelo no dedo, um hábito nervoso que eu achava ter superado anos atrás. Mas havia algo novo também, um refinamento e um toque de cosmopolitanismo que revelavam experiências muito além da nossa pequena cidade. Ele mencionou exposições de carros em Pebble Beach, projetos de restauração para colecionadores europeus, relações comerciais que atravessavam continentes. Não se tratava apenas de sucesso. Era o tipo de conquista que fazia as definições limitadas de valor da minha família parecerem ridiculamente provincianas. Você já se perguntou? Ele perguntou enquanto nossa segunda hora se transformava em uma terceira, sua voz mudando para algo mais íntimo, o que teria acontecido se tivéssemos sido corajosos o suficiente para ignorar as opiniões de todos os outros? A pergunta pairava entre nós como uma ponte que eu não tinha certeza se estava pronta para atravessar. Eu queria contar a ele sobre os 7 anos de solidão cuidadosamente construída, os encontros que não deram em nada porque eu comparava a cada homem com a lembrança do que tínhamos tido, o jeito como eu ainda pensava nele toda vez que passava de carro pela antiga oficina de Murphy. Todos os dias, sussurrei, a honestidade daquilo nos surpreendendo. Steven recostou-se na cadeira, estudando meu rosto com uma intensidade que fez meu pulso acelerar. A reunião da sua família está chegando, não é? Mês que vem. Pisquei, assustada com a mudança repentina de assunto. Como você sabe disso? Seu primo Mike mencionou isso no Facebook. Ainda acompanho alguns dos seus familiares. Sabe, velhos hábitos. Seu sorriso agora tinha um quê de sarcástico, algo mais penetrante que nostalgia. Imagino que será a reunião de sempre. As mesmas perguntas sobre sua vida pessoal. A mesma decepção sutil com suas escolhas. Senti o rosto corar porque ele estava absolutamente certo, e nós dois sabíamos disso.
É família, eu disse, com a voz fraca. Família, repetiu ele, e havia algo perigoso em seu tom agora. A mesma família que te convenceu de que eu não era bom o suficiente 7 anos atrás. A mesma família que passou a última década observando você construir uma carreira impressionante e se perguntando por que você não consegue encontrar alguém legal para se estabelecer. A precisão da sua avaliação me incomodava, pois era tão precisamente verdadeira. Cada encontro, cada feriado, cada celebração se tornará um exercício para desviar perguntas sobre meus fracassos românticos, ao mesmo tempo em que exibia uma fachada de contentamento com a minha condição de solteira. Steven se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus com uma intensidade magnética. Crystal, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Meu coração batia forte contra as costelas enquanto eu assentia. Você está feliz? Realmente, verdadeiramente feliz com a vida que construiu? A pergunta era simples, mas o peso por trás dela era enorme. Eu poderia ter mentido, poderia ter pintado um quadro de realização e independência, poderia ter mantido a narrativa cuidadosa que construía ao longo de 7 anos de reuniões familiares. Mas olhando em seus olhos, aqueles mesmos olhos castanhos e calorosos que me guiaram durante as decepções da faculdade e as sessões de estudo até altas horas da noite, me vi dizendo a verdade. Não, sussurrei. Sou bem-sucedida. Sou independente. Sou tudo o que pensei que queria ser. Mas não sou feliz. Ele assentiu lentamente, como se minha resposta confirmasse algo que ele já suspeitava. E se eu te dissesse que existe um jeito de mudar isso? Um jeito de mostrar à sua família exatamente o quanto o julgamento deles custou a nós dois? Algo em seu tom fez meu estômago revirar de ansiedade e terror em igual medida. O que você quer dizer? O sorriso de Steven foi lento, deliberado e absolutamente perverso. Você gostaria de alguma ajuda para mostrar a eles exatamente o que perderam quando te convenceram a me deixar ir? O pedido de casamento pairava no ar entre nós, carregado de possibilidades e perigos. Pensei no interrogatório anual da vovó Karen, nos olhares de pena e nas sugestões cautelosas sobre manter a mente aberta em relação a relacionamentos. Pensei em 7 anos provando que não precisava de ninguém, enquanto secretamente ansiava pela conexão que havia jogado fora. O que você tinha em mente? Perguntei, surpresa com a firmeza da minha voz. O sorriso de Steven se alargou e, pela primeira vez em 7 anos, me senti verdadeiramente, imprudentemente viva. Uma entrada dramática na sua reunião de família, dissera Steven naquela tarde, enquanto tomávamos café, com os olhos brilhando de malícia. Imagine só, você está sentado aí, aguentando o interrogatório de sempre, e bem na hora em que sua avó diz a frase mais cruel, eu entro por aquelas portas como se fosse o dono do lugar. O plano parecia tão simples na teoria. 3 semanas de orquestração cuidadosa levaram a este momento. E agora, de pé no meu quarto às 6 horas da manhã no dia da reunião, eu sentia que ia vomitar. O vestido azul marinho estava pendurado na porta do meu armário como uma fantasia para um papel que eu não tinha certeza se estava pronta para interpretar. O anel, meu Deus, aquele anel magnífico e ridículo, estava em sua caixa de veludo sobre a minha cômoda, refletindo a luz da manhã e lançando arco-íris pelo meu teto. O apartamento de Steven se tornará nosso quarto de guerra nas últimas 2 semanas. Seu apartamento tinha vista para o rio, com linhas retas e móveis caros que, de alguma forma, ainda conseguiam ser acolhedores em vez de intimidadores. Espalhamos fotos da minha família na mesa de centro dele como generais planejando uma campanha militar, analisando personalidades e prevendo reações com a precisão de cientistas comportamentais. Seu tio Pat vai fazer uma piada para aliviar a tensão, dissera Steven, servindo vinho de uma garrafa que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal para compras. Sua mãe vai chorar lágrimas de felicidade, mas vai precisar de um momento para processar. Mike vai ficar impressionado, apesar de tudo, porque sempre foi competitivo em relação ao sucesso. Mas sua avó, ele fez uma pausa, estudando a foto dela com a intensidade de um mestre de xadrez contemplando o próximo movimento do oponente, vai ficar furiosa, não apenas surpresa, mas genuinamente irritada por seu julgamento ter sido tão espetacularmente errado. A compra do anel tinha sido uma experiência que eu jamais esqueceria. Steven tinha me buscado em um Mustang conversível 1965 restaurado, vermelho cereja com interior em couro branco, que chamava a atenção em qualquer cruzamento. Um carro de exposição, ele explicou com um sorriso. Se vamos causar impacto, que cheguemos com estilo.
A joalheria era o tipo de lugar onde eu só olhava vitrines, piso de mármore e lustres de cristal, com seguranças que mais pareciam agentes do serviço secreto do que funcionários de uma loja. Margaret, a vendedora, nos tratou como se fôssemos membros da realeza quando Steven mencionou que estava procurando algo espetacular para sua noiva recém-reconciliada. Experimentei anéis que custavam mais do que meu salário anual, cada um mais deslumbrante que o anterior. Mas quando Margaret mostrou o diamante lapidação princesa, 10 quilates no total, ela mencionou casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo, fiquei boquiaberta. A coisa era magnífica, refletindo a iluminação perfeita da loja e projetando arco-íris na minha mão como a luz das estrelas capturada. Este aqui, disse Steven, decidido, sem nem perguntar o preço. Este é o que diz, eu superei seus sonhos mais loucos e escolhi a mulher que eu queria mesmo assim. Passamos horas ensaiando cada detalhe, o momento da sua entrada, as palavras exatas que ele usaria, até mesmo a maneira como eu deveria estender a mão para receber o anel. Steven provou ser um ator nato, capaz de transitar perfeitamente entre o empresário confiante que se tornará e as sutis dicas do jovem apaixonado por quem eu me apaixonara anos atrás. O mais importante, ele me lembrou durante uma de nossas sessões de prática, é que não estamos mentindo sobre nossos sentimentos. Estamos apenas apresentando-os de uma forma que sirva aos nossos propósitos. Desenvolvemos planos B para todas as contingências, e se alguém o reconhecesse antes da transformação? E se a vovó Karen estivesse chocada demais para reagir dramaticamente? E se a família estivesse genuinamente feliz e nossa vingança fracassasse? Tínhamos até estabelecido sinais sutis, se eu tocasse no meu brinco, ele aumentaria o charme, se ele ajeitasse a gravata, eu saberia que era hora de me preparar para uma saída rápida. Na noite anterior ao reencontro, sentei-me no meu apartamento, cercada pelas evidências do nosso plano elaborado, o vestido perfeito, o anel deslumbrante, cópias impressas do perfil comercial recente de Steven na revista da cidade. Eu deveria ter me sentido animada, triunfante, pronta para a justiça. Em vez disso, me senti vazia e insegura. Será que somos pessoas terríveis por querer fazer isso? Perguntei a Steven durante nosso último telefonema. Houve uma longa pausa antes que ele respondesse. Talvez. Mas às vezes pessoas terríveis precisam ver as consequências de sua crueldade. Talvez seja a hora de sua família aprender que o julgamento delas não determina o valor de ninguém. Agora, chegando ao centro comunitário uma hora mais cedo, me dediquei a ajudar na organização para acalmar meus nervos. Mamãe conversava ansiosamente sobre a lista de convidados, a comida, se tínhamos nos lembrado de comprar gelo suficiente. Eu ouvia sem muita atenção enquanto mapeava mentalmente o ambiente, calculando as linhas de visão e a acústica para o máximo impacto. Quando Steven fez sua entrada, minhas mãos tremiam levemente enquanto eu dobrava guardanapos, e precisei me lembrar conscientemente de respirar normalmente. O caos familiar das reuniões familiares começou a se formar ao meu redor, a risada estrondosa do tio Pat ecoando pelas paredes, a tia Susan agarrando seu último projeto de artesanato, os primos chegando com as crianças a tiracolo. Mas hoje era diferente, carregado de uma expectativa que só eu conseguia sentir. Você parece distraída, querida, observou mamãe, lançando-me um de seus olhares inquisitivos. Está tudo bem? Consegui sorrir e culpei o estresse do trabalho, a desculpa padrão que sempre satisfazia as preocupações da família. Ao nosso redor, parentes se aglomeravam com seus padrões habituais, os que chegavam cedo e queriam ajudar, o grupo do meio pontual e, finalmente, os retardatários que chegavam bem na hora em que a comida estava sendo servida. Meu celular vibrou com a mensagem de Steven, em posição, prontos quando estiverem. O momento se aproximava e, apesar de todo o nosso planejamento, de todos os nossos ensaios, de toda a nossa consideração cuidadosa de todos os resultados possíveis, eu me sentia como se estivesse à beira de um penhasco, sem saber o que havia lá embaixo. A entrada da vovó Karen foi perfeitamente cronometrada, como sempre, 20 minutos depois de todos os outros terem chegado, maximizando seu impacto como matriarca da família. Ela usava seu melhor vestido, azul marinho com botões de pérola, reservado para ocasiões especiais, e seus cabelos prateados estavam recém-arrumados após sua consulta semanal no salão de Marlene. Ela observava o salão como uma rainha revisando seus súditos, acenando graciosamente para os parentes que a cumprimentavam antes de se dirigir ao seu lugar de costume à mesa principal. O ritual familiar estava começando, e meu coração batia forte com a certeza de que desta vez terminaria de forma muito diferente.
Crystal, ela chamou com aquela voz que atravessava salas e gerações, venha dar um oi para sua avó como deve ser. Caminhei em sua direção com as pernas trêmulas, sabendo que em poucos minutos tudo mudaria para sempre. Aproximei-me da mesa da vovó Karen com o coração martelando nas costelas, cada passo parecendo andar em areia movediça. Ela deu um tapinha na cadeira ao lado com aquele gesto familiar de falsa afeição, e eu me sentei, hiperconsciente de como seus dedos retorcidos pela artrite imediatamente buscavam minha mão esquerda para realizar sua inspeção anual. Ainda sem anel, pelo que vejo, disse ela com aquela mistura particular de decepção e satisfação que assombrava meus pesadelos havia 7 anos. Sua voz ecoava o suficiente para que as mesas próximas ouvissem cada palavra. Na sua idade, nenhum orfanato te aceitaria. A onda familiar de risadas desconfortáveis se espalhou pelos parentes reunidos. Vi Mike esconder o sorriso irônico atrás da xícara de café, observei tia Susan balançar a cabeça com simpatia praticada. O olhar da minha mãe baixou para o prato, naquele mesmo gesto de silêncio cúmplice que eu já havia presenciado inúmeras vezes. Era isso, o exato momento em que Steven e eu tínhamos ensaiado, o cenário perfeito para nossa elaborada vingança. Vovó, eu disse suavemente, deixando minha voz ecoar o suficiente para que ouvidos curiosos a captassem, talvez seja melhor guardar suas opiniões para depois da sobremesa. Ela ergueu uma sobrancelha, claramente intrigada com a minha resposta incomum. Anos de minha aceitação passiva a deixaram confiante demais, despreparada para qualquer tipo de resistência. Ah, e por que isso, querida? Antes que eu pudesse responder, as portas do centro comunitário se abriram com uma precisão teatral. Steven entrou como se fosse dono não apenas do prédio, mas de todo o quarteirão, cada centímetro do seu corpo irradiando o tipo de confiança silenciosa que o dinheiro não compra, mas que o sucesso certamente cultiva. A sala ficou em silêncio, exceto pelo arrastar de cadeiras dobráveis enquanto 27 pares de olhos se viravam para testemunhar sua entrada. Seu timing foi impecável, ele esperou o momento exato em que as conversas estavam no auge, garantindo a máxima atenção para sua chegada dramática. Aqueles olhos castanhos e calorosos encontraram os meus do outro lado da sala lotada, e ele sorriu com um calor genuíno, mas com uma confiança teatral. Desculpe o atraso, querida, gritou ele, sua voz ecoando claramente no espaço repentinamente silencioso. O trânsito estava horrível. Ele caminhou em direção à nossa mesa com passos firmes, tirando a caixa de veludo do bolso do paletó enquanto se movia. Cada passo era calculado, cada gesto projetado para o máximo. Impacto. Estendi minha mão esquerda exatamente como havíamos praticado, e ele deslizou o diamante de 10 quilates no meu dedo com a precisão suave de um mágico executando seu truque mais impressionante. O anel refletia a forte iluminação fluorescente do centro comunitário e lançava faíscas sobre a toalha de mesa branca como estrelas dispersas. Mesmo sob aquela iluminação nada lisonjeira, o diamante era de tirar o fôlego, impossível de ignorar, inegavelmente caro. Espero não ter perdido nada importante, acrescentou Steven em tom de conversa, inclinando-se para beijar minha bochecha com a dose certa de familiaridade e carinho. A reação foi tudo o que havíamos coreografado e muito mais. O rosto da vovó Karen alternava expressões como uma máquina caça-níqueis quebrada, choque, confusão, cálculo rápido e, finalmente, indignação engasgada. Sua xícara de chá chocalhava contra o pires enquanto suas mãos começavam a tremer. Quem? O que, Crystal? Qual é o significado disso? Ela conseguiu dizer, ofegante, com a voz ficando mais aguda a cada palavra. Ao redor da sala, as conversas irrompiam em ondas sobrepostas de excitação e confusão. É o Steven Martinez? Eles não terminaram há anos? Olha o tamanho desse anel. Como isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Minha prima Raquel foi a primeira a se libertar do choque coletivo, praticamente se jogando da cadeira para pegar minha mão e examinar o anel de perto. Perguntas saíam de seus lábios mais rápido do que eu conseguia processá-las, quanto mais respondê-las. Atrás dela, outros parentes começaram a gravitar em direção à nossa mesa como mariposas atraídas por uma chama particularmente espetacular. O tio Pat se levantou para ver melhor, sua expressão mudando de confusão para reconhecimento impressionado enquanto as peças se encaixavam. Bem, que se dane, disse ele, alto o suficiente para que toda a sala ouvisse. Steven Martinez, li sobre você na sessão de negócios mês passado. Que bom te ver aqui. Esse comentário provocou outra onda de sussurros na plateia.
A sessão de negócios significava sucesso, significava legitimidade, significava tudo o que a vovó Karen insistira que Steven jamais alcançaria. Olhei diretamente para minha avó, que ainda encarava Steven como se ele fosse um fantasma que tivesse se materializado em sua mesa de jantar. O batom cuidadosamente aplicado dela tinha borrado um pouco, e pela primeira vez na minha memória, ela pareceu genuinamente abalada, em vez de apenas reprovadora. Você tinha toda a razão, vovó, eu disse docemente, erguendo a mão para que o anel refletisse a luz e projetasse mais arco-íris sobre a mesa. Eu estava esperando o homem certo. Acontece que lhe valeu a pena esperar. Os minutos seguintes se transformaram em uma aula magistral sobre como observar a visão de mundo cuidadosamente construída de alguém desmoronar em tempo real. A vovó Karen tentou se recompor, tentando sorrir e parecer satisfeita enquanto seus olhos se moviam freneticamente entre o terno caro de Steven e meu anel espetacular. Bem, disse ela fracamente, sem a voz impositiva de sempre, acho que parabéns são merecidos. Mas Steven ainda não havia terminado sua apresentação. Com um timing perfeito, inclinou-se até a altura dos olhos dela e falou em um tom de voz baixo o suficiente para parecer íntimo, mas alto o suficiente para que parentes próximos captassem cada palavra. Senhora Morrison, quero lhe agradecer pessoalmente, disse-lhe com uma polidez devastadora. Suas palavras, 7 anos atrás, foram exatamente a motivação que eu precisava para construir meu império empresarial. Pensei em você com frequência ao longo dos anos, na verdade, toda vez que assinava um contrato importante ou abria uma nova loja, me lembrava daquela noite na cozinha da Crystal, quando você me disse que eu nunca chegaria a lugar nenhum. O comentário foi feito com tanta cortesia que ela não conseguiu objetar sem parecer mesquinha, mas o significado era cristalino para todos que estavam por perto. O rosto da vovó Karen ficou vermelho, e sua boca se abriu e fechou sem emitir nenhum som. Ao nosso redor, familiares que haviam testemunhado o desastre da festa de noivado original começaram a ligar os pontos. Observei suas expressões mudarem de surpresa para compreensão e, em seguida, para algo próximo à vergonha, ao perceberem no que haviam sido cúmplices tantos anos antes. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio confortável de quem processa boas notícias. Foi a atmosfera densa e sufocante da culpa coletiva finalmente voltando para casa. Steven se endireitou e estendeu a mão para a vovó Karen com modos impecáveis. Espero que possamos deixar o passado para trás e começar do zero, disse-lhe graciosamente. Afinal, seremos uma família agora. Ela olhou fixamente para a mão estendida dele por um longo momento antes de finalmente apertá-la relutantemente, com o entusiasmo que se reserva ao tocar em um peixe morto. O gesto foi registrado por pelo menos 3 smartphones, garantindo que seria preservado para a posteridade e provavelmente compartilhado nas redes sociais em menos de uma hora. O que aconteceu em seguida foi quase comicamente previsível. Assim que o choque inicial começou a passar, o comportamento da família mudou para o modo de controle de danos. De repente, todos queriam alegar que sempre souberam que Steven e eu éramos feitos um para o outro, que sempre acreditaram em nossa épica história de amor. A história revisionista se desenrolou com uma velocidade e um descaramento de tirar o fôlego. Se essa história de vingança perfeita te fez torcer pela Crystal, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando o Steven anunciou o Santuário Animal Memorial Karen Morrison, o momento mais emocionante. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias de vingança gratificantes como esta. Inscreva-se e clique no sininho para não perder nenhuma publicação.